A participação das mulheres no esporte tem uma trajetória longa e tortuosa. Na Grécia Antiga, os jogos esportivos eram realizados para honrar os deuses e as mulheres não só não podiam participar, como nem sequer assistir. As Olimpíadas modernas também começaram sem atletas femininas. No Cidadania Mulher de hoje, nós vamos conversar sobre a mulher e o esporte com Jaque Silva, atleta que, com sua parceira, conquistou a primeira medalha olímpica feminina de ouro para o Brasil. Este é o Cidadania Mulher, espaço para debate das questões femininas. Olá, Jaque, seja bem-vinda ao Cidadania, muito obrigada por também participar aqui. Né? Assim, conta pra gente, então, né? Da Grécia Antiga para cá, melhorou um pouco, mas as mulheres ainda continuam tendo barreiras, não é isso? Melhorou bastante, né? Pelo menos nós já estamos competindo de igual para igual, assim, na competição em si, né? Acho que as mulheres conquistaram bastante espaço. As atletas brasileiras, a partir daquela Olimpíada de 96, onde eu e Sandra vencemos, aquela já foi uma Olimpíada bem marcante para o esporte feminino do Brasil, porque além da medalha de ouro, teve a medalha de prata da Adriana e da Mônica, teve a medalha de prata do basquete, com Hortência, Paula, a companhia, teve a medalha de bronze do vôlei feminino. Que foram todas as primeiras de uma vez, então foram uma de as cada, mulheres, né? entendeu? Sim, inauguraram, sim. Foi bem bonito aquilo, foi bem interessante como é que explodiu, né? Hoje, quando o Brasil se apresenta na Olimpíada, a participação das mulheres está quase que, eu não sei, mas... Essa próxima parece que está 52% de homens para 48% de mulheres, então, né? A previsão para 2020, né? Bastante. Mas mesmo assim, em 2012 foi a primeira vez que as mulheres participaram de todas as modalidades, né? Isso é bem novo, bem realmente, recente, bem recente. Eu acho que, assim, o Brasil ainda sofre muito com a dificuldade de praticar esporte, entendeu? Independente de homens e mulheres, né? Então, assim, ainda é um país que você tem que pagar para praticar esporte. As escolas não estão preparadas para oferecer esporte. Eu tenho o meu projeto, por exemplo, o meu instituto ele trabalha dentro de uma escola pública e quando eu cheguei nessa escola ele só tinha futebol. Então as meninas não participavam de nada, porque só tinha uma bola e só se jogava futebol. E o futebol feminino também é bem recente no Brasil, né? Apesar de ser o país do futebol, né? Aqui as meninas agora que estão não tem essa cultura, principalmente na escola pública. Quando você vai para uma escola particular, você já encontra as meninas jogando junto com os meninos. Mas assim, fora isso, você vai encontrar só meninos jogando futebol. Agora, o seu instituto... Então, aí eu comecei a praticar o voleibol, e voleibol é mais democrático, né? Então, o voleibol tem feminino, tem o masculino, tem o misto, né? Você consegue jogar bem o misto na escola. Então, assim, eu acho que o esporte precisa crescer dentro desse ambiente escolar. E o seu instituto recebeu, inclusive, um prêmio da Unesco, né, a educação e o esporte. E foi exatamente dentro desse princípio, assim, das misturas. Que o Instituto chama, desculpa, é o Instituto Jaque Silva. E o projeto que recebeu o prêmio se chama Atletas Inteligentes. Então, eu consegui, dentro desse trabalho, ter a mistura não só dos meninos e das meninas, mas da condição financeira também. Entendeu? Daqueles que tinham mais com aqueles que tinham menos. Que eu acho que eu acho que todas essas misturas são sempre muito válidas, eu acho, como crescimento, sabe? Então, eu acho que foi uma experiência muito marcante para todos os níveis. Daqueles meninos que tinham tudo, porque quem tem tudo não tem tudo, e daqueles que não têm tudo, que querem ter mais. Então, as misturas se completam, sabe? Um tem um mundo totalmente diferente, né? É um mundo que deseja aquilo, né? Que quer chegar àquele lugar, que quer encontrar uma oportunidade, né? E o outro também é um mundo que às vezes tem tudo e falta a iniciativa, falta aquele olhar de conquista, né? Então, assim, foi isso. Foi por isso que o Instituto recebeu o prêmio.
Agora, atletas inteligentes é interessante porque muitas vezes a gente vê quando a pessoa, né, assim, jovem ainda, começa a se destacar no esporte, ter alguma projeção, muitas vezes ela acaba desistindo de estudar, né? Assim, então, você está justamente mostrando que não deve ser assim. Não, foi exatamente por isso que foi o nome, foi o nome do trabalho, porque infelizmente no Brasil acontece o tempo inteiro. Se você é um bom atleta, você não vai ser um bom aluno. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, deveria ser o contrário. Por isso que as escolas deveriam ter um reforço, principalmente agora que estão tentando fazer com que as crianças permaneçam mais tempo na escola. O esporte deve ocupar esse espaço, quer dizer, é mais um tempo que aquele jovem, aquela criança pode praticar o esporte, e se for ali dentro da escola, melhor ainda, né? Você sentiu isso pessoalmente na sua trajetória? Aconteceu comigo direto. Eu estudei aos trancos e barrancos, entendeu? E eu era convocada para a seleção brasileira, e eu trancava a matrícula, e aí eu trocava de escola, e muito difícil você conseguir estudar ao mesmo tempo que você se prepara para uma competição. E como o esporte não está ligado à educação, fica mais difícil ainda. Como foi que você começou? Foi na praia mesmo? Eu comecei, eu jogar vôlei, comecei jogando na praia, indo para a praia com os meus pais, finais de semana. E a praia, no Rio de Janeiro, ela é tipo... É um playground, sabe, aquela área de lazer, né? Então, quando eu comecei a jogar voleibol de praia, eu não tinha ideia que o voleibol de praia um dia poderia se tornar um esporte olímpico. Era muito uma brincadeira mesmo. Eu queria ser uma jogadora de voleibol. E naquela época era... O sério era só na quadra, né? Na praia era brincadeira. Na praia era uma brincadeira boa, de liberdade. Eu sempre considerei a praia um ambiente bem liberal nesse sentido. E a quadra eu queria ser uma jogadora, pronto. Então, assim, depois da praia, eu comecei a jogar vôlei na escola, que no meu colégio tinha voleibol, que era uma escola particular, que normalmente as escolas particulares têm esporte. E dali eu fui chamada com o treinador, ele levou algumas atletas para o Flamengo, eu fui junto com essas atletas. Minha carreira foi muito rápida. Com 14 anos eu fui convocada para a seleção brasileira, eu era muito nova, muito criança, mas mesmo assim eu fui convocada. E nessa época, como é que conciliava? Você tinha algum professor particular, tutor? Então, daí em diante as coisas começam... Eu era muito boa aluna e daí em diante as coisas começam a ficar muito confusas. Muito difícil por tudo, assim, porque eu começo a entrar na adolescência, eu começo a querer ser mais jogadora de voleibol e começo a viajar e aí as coisas começam a ficar muito difíceis. E não tinha uma estrutura oficial não existe, para te apoiar? Não existe. E hoje, olhando os atletas, você, por exemplo, quando você viaja, principalmente para competições internacionais, a maioria dos atletas da Europa, dos Estados Unidos, são todos formados, todos têm... Você pode pegar o maior nadador, Phelps, se você for ver, ele é formado todo direitinho, né? E os jogadores da NBA, de basquete, são todos formados, porque eles sinalizam que, primeiro, o atleta tem que ser formado, né? E no Brasil, ao contrário, né? Melhor que não seja. Não tem esse incentivo, não, né? Não tem esse incentivo, pelo contrário, muitos treinadores acham até que atrapalha. Atrapalha? Atrapalha. Mas por quê? Porque aí ficam muito rebeldes. Deve ser, porque aí tem que frequentar a aula, tem que estudar para a prova, então isso acaba atrapalhando, né? O treinador quer, às vezes ele quer concentrar, por exemplo, eu participei a Confederação CBV me convidou uma época para ser treinadora das categorias de base. E eles exigiam 4 meses de concentração. 4 meses, eu estava com atletas de 14, até de 13 anos, sabe? E depois de 2 meses eu ainda ia fazer um corte, quer dizer, aquelas meninas não estudariam 2 meses, depois ainda poderiam ser cortadas
E ninguém reclamava, nem as mães reclamavam, ninguém achava estranho. Eu comecei a achar muito estranho. Acabou que eu fui fui mandada embora, porque eu comecei a falar tanto que aquilo era um absurdo. Não era nada, não, é porque eu acho muito estranho você muito novo, você se dedicar tanto tempo para um esporte e só dedicar para o corpo. Você não tem uma dedicação para o seu intelectual, para sabe, seu intelecto, ou alguma coisa assim, de um outro tipo de crescimento, que não seja só o crescimento físico e técnico. Até para contribuir, né? Já que a gente falou da Grécia Antiga, né? Que tem que ser tudo junto, né? O corpo e a mente. Tudo é lógico. E outra coisa, você não sabe se aquilo vai ser o que vai ser. Você não sabe se você vai ser um bom jogador de voleibol a ponto que você possa não precisar estudar, entendeu? Não acho que o estudo tem que ser tão necessário, assim, uma formação acadêmica perfeita até o final, com tudo, né? Por exemplo, eu não tenho o meu ensino superior, eu não sou formada. Assim, eu entrei em História, mas eu não finalizei. Mas eu cresci por um outro lado. Eu cresci como atleta, fui campeã olímpica. Então, dentro das coisas que eu aprendi muita coisa com a vida. Mas isso é mais difícil, né? Não são... a gente não pode contar com tudo, né? Não dá para prever, né? Melhor é se garantir, né? Melhor se garantir. Se você perguntar para mim se eu gostaria de ter tido mais oportunidade em me formar, eu acho que sim, com certeza. E você percebe, assim, que depois você saiu do Brasil, né? O próprio vôlei de praia, você ficou nos Estados Unidos. Lá era diferente? Não, lá é totalmente diferente. Lá você está dentro da instituição acadêmica, o tempo inteiro você está ali. Você começa dentro da escola, você vai para a universidade, o esporte está junto com os estudos o tempo inteiro. Então, é mais uma disciplina dentro de coletivo. Tudo. E é muito mais fácil, entendeu? Você percebe que é natural, até independente de qualquer coisa, eu acho assim, você cresce na parte da saúde, principalmente, sabe? Você começa a ter consciência do seu corpo, né? Se você está ali praticando sempre, você está introduzindo no seu corpo o esporte desde cedo, o que é maravilhoso, né? A prática do esporte, a disciplina do esporte. E, assim, não é uma coisa que você chega com 20 anos e fala, agora eu vou fazer esporte. Não é bem assim. Você já está dentro desde quando você é muito jovem, muito novo, você já tem o hábito de praticar esporte. E quando o vôlei de praia, então, né, se tornou esporte, foi a primeira vez que entrou nas Olimpíadas, foi exatamente a Olimpíada que vocês levaram o ouro, né, assim, foi aí que você viu, então, que você dizia que você jogava na praia, mas você queria ser jogadora de quadra, né? Aí que você viu que dava, né, para ser na praia mesmo. Foi assim, foi teve um problema no Brasil, assim, porque teve uma transição, o esporte, quando eu comecei a praticar esporte a seleção brasileira, no Brasil, o esporte ainda era muito amador. E aí houve essa transição de amador para profissional e era uma coisa muito, muito nova para todos nós atletas daquela época, que realmente a gente não tinha ideia do que podia ser, entendeu? A gente não tinha ideia do que era patrocínio, não tinha ideia. Era muito... É até engraçado falar nisso, porque as nossas camisas eram apenas a camisa da seleção brasileira. Então, você não podia imaginar a camisa da seleção brasileira com o nome de uma marca. E foi naquela época que começou isso, né? Eles começaram a falar sobre isso, e do esporte começar a crescer, porque ia ter esse tipo de apoio. Então, assim, até então nós estávamos sempre concentradas em ambientes militares, era em quartéis, em áreas militares, e os nossos preparadores físicos eram também militares.
Então, a gente pegava essa coisa do governo, entendeu? Então, a partir do momento que o apoio ia existir, ia ser também diferente, né? Seria diferente. A gente poderia expandir de uma forma maior, poder fazer mais jogos, viajar mais, essas coisas assim. Mas isso não era passado para a gente, o que iria acontecer. E naquela época tínhamos assim, a seleção masculina, que era muito boa, que já era aquela geração de prata, e tinha a nossa seleção feminina. E eles começaram a colocar patrocínio nos nossos uniformes. Mas o patrocínio só tinha retorno financeiro para o masculino, para a equipe masculina, não tinha para a equipe feminina. Isso vocês sabiam? Nós sabíamos. Vocês sabiam, era declarado. E nós não aceitávamos, mas ninguém queria falar. E aí um dia eu resolvi colocar a roupa pelo avesso. Para esconder o nome do patrocinador. Para esconder o nome do patrocinador. E isso quebrou ali sabe? Eu questionei isso e não foi uma coisa bem-vinda. Não tinha condição de um atleta questionar isso, como assim? E aí eles chegaram à conclusão que seria melhor me cortar. E aí, durante esse corte, fui cortada, não podia mais jogar pela seleção brasileira, eu me mudei para os Estados Unidos. E eu já tinha uma ideia do voleibol de praia lá e eu conheci o voleibol de praia. E era um esporte que tinha sido criado pelos atletas. Organizado pelos atletas. Os atletas estavam criando associações de jogadores de voleibol profissional, de praia. E eu entrei no grupo das meninas. Só antes de você continuar, sim. Mas né, nesse momento do patrocínio que você questionou, né, assim, alguém chegou a explicar assim, por que os atletas masculinos recebiam uma parte desse patrocínio e as mulheres não? Nunca teve resposta? Não. Você foi cortada? Não, era da maneira que era. Era sim que era. A resposta era essa. Dinheiro só para os homens. Era isso. Não, e praticamente vocês, mulheres, não devem, por favor, não falem nada, entendeu? Já fica feliz porque já está aqui, já está bom demais. Era mais ou menos isso. Entendi. Assim, naquela época era mais ainda, assim, tinha uma hierarquia muito grande nessa questão dos dirigentes com os atletas, sabe? Tinha um comando muito forte. E era tudo muita novidade e, de uma certa maneira, eles tiravam proveito disso. Seria melhor se aquilo tivesse sido aberto, mas não era aberto, era bem fechado. Mas aí você chegou nos Estados Unidos e os atletas estavam organizando? Eram os atletas que organizavam. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque ali era a forma que os atletas viam o esporte. E entre os atletas tinha mais uma equiparidade? Lógico, entre os atletas tinha tudo, era de igual para igual. Tanto masculino como feminino, lógico. E eles tinham muito cuidado quando a forma que o esporte ia desenvolver, como o esporte ia crescer. Então, era perfeito. Não existia um manager, alguém em cima articulando. Quem articulava eram os atletas. Aí foi uma experiência maravilhosa, porque eu jamais pensei que isso pudesse acontecer. E o esporte era maravilhoso, realmente era. Era o esporte final dos anos 80, início dos anos 90. Era um esporte que vinha com muita liberdade, né? Eram atletas, as meninas jogavam de biquíni, os homens de short, ao ar livre. Aquilo trouxe uma expressão muito grande e tinha música na arquibancada, as pessoas pulavam e dançavam. Então, aquilo foi maravilhoso e não durou muito tempo, porque assim que o Comitê Olímpico Internacional viu o sucesso do voleibol de praia, ele se aproveitou e pegou para ele. Aí mudou. Começa a mudar tudo de novo. Aí eu tenho a mesma impressão que isso venha acontecer assim um pouco. Não que o Comitê Olímpico Internacional faz errado, entendeu? Mas é que para entrar dentro como esporte olímpico, aí as regras são do Comitê Olímpico Internacional. Aí começa a mudar bastante. Ele tem o crescimento, realmente tem, mas os atletas já não são
não os donos, né? Mas já não tem o poder de articulação como tinha antigamente. A decisão não está mais na mão deles. A decisão já não está mais. Assim, eu acho que isso pode acontecer com o surf, por exemplo, agora que está entrando nas Olimpíadas. Apesar de achar difícil, mas corre muito risco se o surf... Não sei se o Comitê Olímpico Internacional vai continuar criando etapas internacionais como de surf, né? É difícil, é mais difícil, mas se realmente for uma modalidade que vai crescer dentro do sistema olímpico, corre o risco também de acontecer isso, né? Entrar nas regras da competição olímpica. Você participou de 3 Olimpíadas, né? Você via, assim, aí um momento assim, que tem, né, pessoas do mundo todo, atletas do mundo todo, o tratamento do esporte, né, assim, esse preconceito contra o esporte feminino, você percebeu, viu em outros exemplos? Eu acho que, os exemplos que eu vejo são legais, que eu acho ótimos, principalmente é o futebol feminino. Assim, acho que o Brasil perde muito, agora que está começando a se organizar, perdeu muito tempo em aceitar o crescimento do esporte, do futebol feminino, né? O Brasil, acho que podia estar na frente, principalmente com uma jogadora como a Marta, tantas vezes eleita a melhor jogadora do mundo. E que ainda enfrenta essas mesmas dificuldades. Ela também reclama, né, de patrocínio, falta de patrocínio. Mas eu coloco o esporte feminino, principalmente no Brasil, no mesmo, assim, equiparando, assim, como assim, por exemplo, atletas, jogadores de futebol juvenis, masculino, crianças, assim, sabe, um descontrole que tem de você não ter uma organização bem feita e se perde tantos talentos, sabe, por falta de organização mesmo, sabe, por não ter uma visão, essa falta de visão, essa falta de não saber fazer um negócio acontecer. Eu acho que isso atrapalha muito o Brasil. E aí a forma de mudar isso, então, é pela educação? Eu acho que a educação porque, por exemplo, eu já tive escolas de voleibol em vários lugares, já tive em praças, tenho na praia também, mas assim, dentro de uma instituição, ela é muito mais fácil e muito mais poderosa, né? Porque aí você, por exemplo, eu só trabalho em uma escola e eu tenho muito orgulho porque essa escola, desde o primeiro dia que eu entrei, a direção da escola tem muito carinho, a gente conversa muito. Eu já estou na segunda direção da escola, da diretora. A primeira foi a Palmira, a segunda agora é a Patrícia. E você trabalha em conjunto, sabe? Você tem, assim, a importância é como qualquer outra disciplina, entendeu? Porque tem um poder muito forte de educar através do esporte. Muitas vezes as crianças olham o esporte, é tão louco, o esporte está dentro da escola e as crianças, não sei, não quero. E hoje em dia mais ainda, as crianças e jovens estão bem mais anestesiados com tanto computador, com tanto telefone, sabe? É uma coisa que... Cansa muito mexer o corpo? Cansa demais mexer o corpo, é uma leseira muito grande. Os adultos estão ficando assim. Agora, e para quem não quer ou não tem a aptidão para se tornar um atleta profissional, o esporte também pode trazer, assim, benefícios, assim, para a vida comum, do dia a dia? Lógico que pode. Eu acho que qualquer movimento que você faça, se você não quiser praticar um esporte, você pode dançar, entendeu? Você pode, sei lá, correr é um esporte, mas eu não sei, eu não consigo, por eu ter sido uma atleta desde muito jovem, eu não consigo pensar numa vida sem movimento. Eu acho muito estranho quando eu vejo, assim, crianças, adultos principalmente, que já têm mais consciência, optar por não fazer nada. É muito louco, porque, assim, o corpo, as pessoas tratam o corpo como se o corpo fosse uma coisa à parte, sabe? O meu corpo,
O meu corpo é tudo junto, gente, entendeu? Assim, então, e isso daí, mais cedo ou mais tarde, vai ter problema, vai dar problema, entendeu? Ou vai ter problema de articulação, vai ter problema de circulação, vai ter problema de qualquer coisa, mas que vai ter problema, vai ter problema. E você não sabe como é bom você se movimentar, porque parece que, na realidade, a sua mente, a sua cabeça, ela desfoca dessa porção de assunto que vive nos perturbando, entendeu? Para mim, por exemplo, quando eu jogava vôlei, hoje eu jogo campeonato master, eu sou master, eu sou uma atleta master. Então, eu sei que quando eu estou ali treinando, participando, a minha cabeça, ela fica focada naquilo. Isso é tão gostoso, é tão bom, sabe? Você não tem aborrecimento, porque você sabe o que a gente fica pensando, sei lá, 90% do que a gente pensa é quase que besteira, né? Entendeu? É só para nos perturbar, é só para tirar a gente do nosso foco, é só para deixar a gente cada vez para baixo astral, né? Não são assim, você não fica pensando o tempo todo, como eu sou incrível, que coisa ótima que eu fiz. Não é nada disso. Nossos pensamentos são meio destrutivos, né? E quando você está fazendo uma coisa que te interessa, ou uma coisa principalmente esporte, ou atividade física, ou dança, ou teatro, sei lá, uma arte, uma cultura, qualquer coisa que você te deixe nesse lugar que é maravilhoso. Jaque, infelizmente nosso tempo terminou. Muito obrigada pela participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço e obrigado por tudo, pelo convite. Eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e no nosso canal do YouTube, onde ela foi inclusive transmitida ao vivo durante a gravação. Se você quiser sugerir um tema ou fazer um comentário sobre o programa, ligue para 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.